No espaço tema de fundo desta edição, vamos analisar a conjuntura do sistema financeiro e tomamos como base o Boletim de Estabilidade Financeira emitido pelo Banco de Moçambique. Para fazer esta análise, contamos com a ilustre presença do Dr. Alfred Paú, assim que é consultor e analista de mercados financeiros, a quem desde já saúdo e agradeço pela presença. Muito obrigado, Kátia. Doutor, o Banco de Moçambique decidiu lançar anualmente duas publicações sobre a estabilidade financeira. Na sua opinião, que utilidade estas publicações têm para o mercado? Muito obrigado, Kátia. Este boletim de estabilidade financeira tem uma grande utilidade para o mercado, na medida em que em primeiro lugar, vem de ensinar o mercado, dar ao mercado informação sobre a estabilidade financeira do nosso sistema financeiro e da nossa economia, de forma didática. Vem também ilustrar ao mercado as vulnerabilidades e riscos do nosso sistema financeiro e da nossa economia. O boletim em si apresenta as principais vulnerabilidades que podem, tanto representar um risco sistémico e também apresenta de forma muito sucinta quais são, digamos, as medidas que o Banco de Moçambique tomou e vai continuar a tomar, obviamente, para minimizar essas vulnerabilidades e minimizar esses riscos. Devemos olhar, portanto, para este boletim como uma ferramenta de comunicação do regulador, neste caso o Banco de Moçambique, com o mercado em geral e com o sistema financeiro, com vista, obviamente, a elucidar, conforme eu disse, quais são as vulnerabilidades, quais são os impactos dessa vulnerabilidade. Esta é que é a vantagem, a grande vantagem da publicação deste boletim ao mercado. Dr. Paú, vamos fazer uma pequena interrupção, vamos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. É agricultora e precisa de garantia para financiar o seu projeto? O Fundo de Desenvolvimento Agrário e o Banco Nacional de Investimento têm a melhor solução para si. Submeta já o seu projeto ao Fundo de Garantia do Setor Agrário e beneficia de uma linha de cobertura de crédito até 80%. O apoio é destinado às cadeias de valor de cereais, leguminosas, hortícolas, fruticultura, produção animal, entre outros. Se é micro, pequeno ou médio agricultor, se faz parte de uma associação de produtores agrícolas ou tem projetos de investimento no setor, não perca a oportunidade e apresente o seu projeto nas direções provinciais de Agricultura e Segurança Alimentar, Serviços Distritais de Atividades Económicas, Delegações Provinciais do Fundo de Desenvolvimento Agrário e nos escritórios do Banco Nacional de Investimento, FDA e BNI, estimulando a produção, processamento, comercialização e toda a cadeia de valor do setor agrário. Estamos de volta ao espaço tema de fundo. O Dr. Paú, dando continuidade ao que víamos falando anteriormente, o Boletim de Estabilidade Financeira apresenta as principais vulnerabilidades e também eventos que podem apresentar riscos à estabilidade financeira nacional. Em linhas gerais, pode falar-nos destas vulnerabilidades e do impacto direto que as mesmas podem trazer para a economia moçambicana? Sim, Kátia. De facto, no boletim que o Banco de Moçambique apresenta ao mercado, o Banco de Moçambique aponta, em linhas gerais, 5 vulnerabilidades fundamentais ou principais.
Neste caso, eu vou me referir fundamentalmente a 3 vulnerabilidades. A primeira das quais que tem a ver com o elevado endividamento do setor público. De facto, o crescimento e endividamento público em Moçambique tem estado a conhecer elevado crescimento, e este crescimento da dívida pública, com uma certa apetência por parte dos bancos comerciais, porque esta dívida aparece sob forma de dívida pública, obrigações e bilhetes do Tesouro. Os bancos comerciais, de facto, têm alguma apetência a este tipo de instrumentos, dada, portanto, a sua liquidez, e não só, portanto, dada a certeza de retorno do investimento que os bancos comerciais fazem neste tipo de instrumentos. No entanto, há que referir que quanto maior volume de investimento neste tipo de instrumentos, o sistema financeiro restringe de alguma forma, e isto também está referido no próprio relatório do Banco de Moçambique, restringe de alguma forma a expansão do crédito para a economia real, ou seja, para as famílias e para as empresas. Portanto, o facto de nós termos um elevado nível de endividamento ao Estado, reduzimos de alguma forma o endividamento às famílias. Mas isto não só aparece simplesmente porque o sistema financeiro financia ao Estado, mas também porque, de facto, com o ciclo económico que se vive em Moçambique, o setor real da economia, tendo em conta o elevado nível de taxa de juros que se assistiram, portanto, nos últimos anos, isto fez com que houvesse alguma incerteza quanto à capacidade das empresas e das famílias fazerem o retorno, portanto, dos investimentos em crédito que a banca podia fazer. Portanto, se nós olharmos para aquilo que é o crescimento do crédito, vamos, obviamente, ver que o crédito, no primeiro semestre de 2019, cresceu apenas em 2,7%. Isto num cenário em que as taxas de juro resultante das medidas de política monetária do Banco Central, que foram reduzindo significativamente os níveis de taxa de juro, reduziram em cerca de 127 basis points. Ou seja, o crédito à economia real cresceu em 2,7% num cenário de redução significativa das taxas de juros. A segunda vulnerabilidade que o Banco Central refere no seu boletim é a baixa confiança do país no mercado internacional. Obviamente que existe aqui alguma razão. Existe esta razão na medida em que o incumprimento das dívidas não declaradas por parte, tanto do governo moçambicano perante as instituições internacionais a quem fomos pedir esse crédito, tanto criou, de certa forma, alguma retração, alguma desconfiança a nível do mercado internacional. E isto reduziu, de certa forma, a entrada de investimento direto estrangeiro. Obviamente que esta situação tem estado a ser contornada nos últimos 3 anos, tendo em conta que, portanto, estamos neste momento, o país está neste momento a investir, portanto, no gás, e isto faz com que tenhamos aqui algum aumento, e isto está referido no próprio relatório do Banco de Moçambique, algum aumento, portanto, do investimento direto estrangeiro. Estamos a falar no primeiro trimestre de um aumento de cerca de 53%. Portanto, do investimento, mas que está, digamos, direcionado para a área, portanto, de exploração de gás. O terceiro tem a ver com a deterioração de qualidade da carteira de crédito. Vamos lá ver, Kátia. Aqui é importante nós nos estacionarmos aqui um bocadinho e fazermos uma análise crua e real sobre este tema.
Quando nós falamos da deterioração da qualidade de crédito, estamos a falar do incumprimento do crédito por parte dos agentes econômicos. Se reparar, a nossa economia, nos últimos anos, em termos de crédito, registrou uma redução. Se olharmos para a estatística que o Banco de Moçambique apresenta, o Banco de Moçambique refere que o crédito, tanto os níveis, digamos, do crédito em incumprimento, mantiveram-se nos 11%. No entanto, estes 11% refletem, de certa forma, níveis bastante altos, considerando aquilo que são as melhores práticas internacionais sobre esta matéria, que referem e apontam para níveis de crédito em incumprimento de cerca de 5%. Portanto, nós estamos no nível de 11%. E realmente isto é uma vulnerabilidade. Portanto, já estivemos a falar de uma vulnerabilidade que tem a ver com o elevado endividamento do Estado. Estamos a falar desta situação do incumprimento, dos níveis elevados de incumprimento do sistema financeiro. Portanto, estes dois, e o primeiro elemento que tem a ver, portanto, com a baixa confiança, portanto, do país no mercado internacional, são elementos fundamentais que nós precisamos trabalhar sobre eles. E é preciso referir aqui que o Banco de Moçambique tem estado realmente a implementar medidas corretivas dessa situação e o mercado, de facto, tem estado a sentir significativamente estas medidas. Se olharmos, por exemplo, para as reservas internacionais líquidas, quando a situação se despolitou da crise económica em Moçambique, nós tínhamos problemas sérios de divisas. Não tínhamos divisas para importação. Hoje, de acordo com as medidas implementadas pelo Banco Central, nós assistimos que o país hoje já tem reservas internacionais líquidas acima de 5 meses. Portanto, isto é extraordinário para uma economia como a nossa. Portanto, estas medidas que o Banco Central está a tomar são medidas que vão, de certa forma, a médio prazo, revitalizar a economia. Estávamos a fazer aqui uma análise futurista. Olhando para o que está a acontecer atualmente, que medidas em concreto o Banco Central está a adotar para mitigar estes riscos, a vulnerabilidade do sistema financeiro nacional? A primeira medida bastante sólida e que o Banco de Moçambique tomou foi o reforço dos capitais próprios. Portanto, o reforço dos capitais próprios e por forma que o sistema financeiro atinja 12% do rácio de solvabilidade. O que é isto? Obviamente que para a economia continuar a crescer, para que os bancos continuem a dar crédito, com os níveis de crédito mal parado nos 11%, é evidentemente que os bancos necessitam de aumentar os seus capitais para poderem ter a resiliência necessária para que possam continuar a dar crédito. Portanto, nós sabemos que para os bancos darem crédito, existem limites. E esses limites são fixados em função dos fundos próprios das instituições. Portanto, quanto maior o volume de fundos próprios que a instituição tem, maior é a capacidade dessa instituição em expandir crédito, ou seja, em fazer a intermediação financeira que vai determinar os ganhos dessa instituição. Portanto, esta é a primeira abordagem. Portanto, a segunda tem a ver com o controle dos níveis de crédito em incumprimento, por forma, portanto, a conseguirmos atingir os tais níveis, digamos, internacionalmente reconhecidos. Estamos a falar dos tais 5%. Nós estamos hoje no nível de 11% de endividamento. Portanto, se nós conseguirmos reduzir isto para 5%, isto vai ser, de facto, ótimo para a nossa economia. A seguir, nós temos o controlo do endividamento das empresas públicas e privadas.
e famílias. Portanto, aqui este controlo é feito através daquilo que nós chamamos limites de controle de crédito. Portanto, limites de controle de concentração de crédito a uma entidade ou a um grupo econômico. Portanto, as instituições de crédito hoje, para poderem conceder crédito, dependem fundamentalmente dos limites que têm, que são calculados em função dos seus fundos próprios. Daí a razão de os bancos hoje, quase que todos, estarem a aumentar os seus fundos próprios para poderem ter capacidade de dar crédito. O outro elemento é a implementação de requisitos adicionais de capital. Portanto, nós sabemos que com a introdução do Basileia II, os bancos foram obrigados a não só olhar para o risco de crédito, que era, portanto, o risco que na altura era considerado, e continua a ser, obviamente, o mais significativo, mas hoje, com a introdução, portanto, do Basileia II, existem, de facto, outros requisitos de capital que são necessários para acautelar, portanto, os riscos do sistema financeiro. Portanto, em suma, são estes os aspectos fundamentais que eu posso me referir relativamente a esse assunto. Cátia. E a que conclusão o Banco de Moçambique chegou relativamente à questão principal desta avaliação? É assim, o Banco de Moçambique chegou à seguinte conclusão. O primeiro aspecto é que aquilo que nós chamamos vulnerabilidades do sistema financeiro e o impacto dessas vulnerabilidades, o Banco de Moçambique chegou à conclusão de que a situação do sistema financeiro é uma situação normal. É evidente que o Estado moçambicano, a dívida pública é elevada. No entanto, as medidas que estão sendo tomadas a nível macroeconómico, a nível da política monetária, vão resultar, obviamente, no médio prazo, na sustentabilidade, não só da nossa economia, como também na sustentabilidade das políticas monetárias que estão sendo levadas a cabo pelo Banco Central. Eu quero me referir aqui a aspectos fundamentais de intervenção monetária do próprio Banco Central, no sentido de estabilizar a própria economia e o próprio sistema financeiro. O Banco Central tem estado a tomar medidas de estabilização do sistema financeiro que hoje são visíveis. Portanto, a crise que se instalou quando da divulgação das dívidas ocultas poderia levar o país, digamos, a uma situação tanto de liquidez, a uma situação económica adversa, mas as medidas de política monetária, as medidas de estabilidade que o Banco Central tem estado a tomar vão, de certa forma, e de certa forma credibilizaram o sistema financeiro moçambicano e têm estado a apoiar o sistema económico do país a crescer. Portanto, creio que estas medidas, o Banco Central vai continuar a potenciar estas medidas de forma que o nosso sistema financeiro, a nossa economia, continue no nível em que está hoje e, obviamente, a crescer e a crescer cada vez mais. Dr. Paua, já mesmo a terminar este espaço, tema de fundo, temos cada vez mais proliferação de pequenas e médias empresas no mercado. Em termos específicos, como é que estas podem contribuir para a garantia da estabilidade do nosso sistema financeiro? É assim, as pequenas e médias empresas, em todas as economias, são aquelas que puxam pelo desenvolvimento económico. As pequenas e médias empresas, elas aparecem como motoras da economia. É evidente que numa economia como a nossa, em situação de crise como nós estamos a viver neste momento,
elas não conseguem ter os níveis de crédito que desejariam de ter. Porque, efetivamente, o nível de taxa de juro é alto, o nível de inflação, felizmente, reduziu significativamente, o que nos encoraja que, nos próximos tempos, a economia, em termos de taxa de juro, portanto, vamos continuar a baixar o nível de taxa de juro, vamos, obviamente, ter níveis de crédito mais elevados, o que, de certa forma, vai alavancar as pequenas e médias empresas. É evidente que uma economia como a nossa, sem as pequenas e médias empresas, dificilmente nós poderemos, digamos, desenvolver a nossa economia. A nossa economia depende deste vetor e é preciso nós potenciarmos isto. A banca tem uma responsabilidade fundamental neste processo. Por quê? Porque é através da banca que as pequenas e médias empresas conseguem os recursos necessários para poder desenvolver a sua atividade. E neste aspecto é preciso nós termos em linha de conta que a banca só financia entidades que têm capacidade de endividamento. As entidades que têm, digamos, colaterais, quando falo de colaterais estou a falar de garantias reais. É necessário que as pequenas e médias empresas se organizem no sentido de poderem aceder ao crédito e saberem que para aceder ao crédito é necessário terem condições, requisitos mínimos para poderem aceder ao crédito. Daí que a estabilidade macroeconómica, o motor da estabilidade macroeconómica vem e provavelmente virá nos próximos anos, nos próximos tempos, destas pequenas e médias empresas. Mas é preciso que os empresários, os donos destas pequenas e médias empresas, entendam que para poderem aceder ao crédito é preciso se organizar internamente, ter colaterais suficientes para fazer face ao crédito. É preciso ter contabilidade organizada. É preciso ter gestores à altura para poderem levar a bom termo aquilo que é, portanto, os destinos da instituição, da empresa. Eu costumo dizer o seguinte: criar uma empresa não é uma aventura. É preciso ter responsabilidade. Daí que, quando nós olhamos para aquilo que são os apelos do Banco de Moçambique sobre a estabilidade macroeconómica, os apelos do governo sobre a necessidade de estabilidade macroeconómica, nós estamos claramente a ver que o país está preocupado em puxar todas aquelas empresas, todos aqueles empresários com capacidade de análise, com capacidade de criar valor, para trazê-los para a economia real, para que eles sirvam de motor, de puxança desta economia. E só assim é que nós poderemos desenvolver a nossa economia e desenvolver o nosso Moçambique. Eu costumo dizer que ser empresário não é uma aventura, não é para aventureiros, é para pessoas que sabem perfeitamente o que é que pretendem fazer, sabem que existe um sistema econômico e sabem que existe um sistema financeiro com as suas exigências. E para nós termos uma economia sólida, precisamos ter um sistema financeiro sólido. Para nós termos um sistema financeiro sólido e o crédito fluir de forma sólida, é preciso que as empresas estejam devidamente organizadas sob o ponto de vista de colaterais, sob o ponto de vista de gestores dessas empresas que saibam efetivamente qual é o caminho certo a tomar para que as suas empresas sejam economicamente sustentáveis. Dr. Paua, obrigada pela sua presença e por ter partilhado conosco o seu conhecimento. Contamos consigo em próximas ocasiões. Muitíssimo obrigado pela oportunidade que me dão. Muito boa noite. Com o espaço Tema de Fundo, colocamos um ponto final nesta edição de Semanário Econômico. Foi um prazer trabalhar para si. Nosso próximo encontro está marcado para quarta-feira.